Pessoal, então bom dia. Vamos começar aí nessa aula inaugural, né, dia 13 de agosto, falar um pouquinho sobre a disciplina EBI 07 Final Transporte. Falar das provas, né, da matéria em si, por que estudar Final Transporte na graduação, né, e nos cursos de engenharia da Unifei. Né. O período é 2024.2, as aulas vão ser no anexo 3, sala 7, turma T02, os horários terça e quinta às 10h10 da manhã. Eu sou o professor Rogério Fernandes Brito, eu estou lotado no Instituto de Engenharias Integradas, o IEI, na Unifei, Campus Teodomiro Santiago. Tá? Eu vou colocar aqui também meu site, onde lá vocês vão encontrar também essas aulas disponíveis. Tá? Assim, vocês podem também assistir em casa, né? Caso tenha alguma dúvida também pode entrar em contato aí. Depois eu vou colocar meu e-mail aí à disposição, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Vocês estão aqui na disciplina com a gente em MEI 07, Fenômeno de Transporte, né? Período 2023.1, né? Anexo 3, sala 15, turma 01. Eu sou o professor Rogério Fernandes Brito. Eu estou lotado no Instituto de Engenharias Integradas, o IEI, né? Aqui no campus Teodomiro Santiago. Um pouco de mim, eu sou formado na graduação em Engenharia Mecânica na antiga Unifei, que era a Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, né? A EFEI, a universidade mudou de nome, né? Transformou-se numa universidade em 2002. Então eu sou formado em Engenharia Mecânica, na área de projeto e fabricação. Eu formei em julho de 1994, né? Eu formei com alguns professores que estão aqui em Itabira, né? Com o saudoso Márcio Dimas. Tem outros professores também aí, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que vieram lá também da Unifei de Itajubá. A minha pós-graduação, mestrado, doutorado, eu fiz também na área de transporte, especificamente em simulação numérica de escoamentos, né, com transferência de calor. Ou seja, em métodos numéricos, né? Então eu tive tive a minha orientação, né, na pós com o professor Gené José Menon, que hoje ainda é lotado lá no Instituto de Engenharia Mecânica, né, na Unifei de Itajubá. E estamos aqui tentar passar para vocês, né, o pouco que a gente sabe, tentar ajudar na formação de todos vocês. Então hoje eu vou apresentar como que vão ser as provas, vou falar dos horários de atendimento, qual o objetivo de se estudar a disciplina Final Transporte. Eu estou fazendo essa metodologia pela quarta, quinta vez, né, tentando melhorar ao máximo a nossa metodologia, a nossa didática, com o objetivo de tentar agregar o máximo possível informações e ajudar na formação de vocês, né? Então a gente vai falar aqui quais são os meus horários de atendimento, horário de contato, né, objetivo do curso, para que estudar Transporte. Vamos falar do conteúdo do curso, as ementas, quantas aulas, falar rapidamente sobre cada capítulo do curso que vai ser abordado em MEI 07, a metodologia, vai ter lista de exercício ou não, falar do meu e-mail, os horários de atendimento, vou falar também das datas das provas, data dos testes. Eu coloquei, né, muitos alunos assim anteriormente pediam, não, a gente gostaria de ver a prova corrigida, de ver o que eu errei, né? Eu queria ver essa prova, mesmo que o aluno tenha esse direito, né? Ele acaba não pedindo, né, essa revisão de prova. Então eu acho que, então eu já vou marcar para quem quiser comparecer, né? Tem as datas certinhas, já está essas datas, né, o cronograma do curso, né? Já está lá no SIGA para vocês verem. Então eu marquei depois do dia das provas, né, eu vou fazer um teste, uma prova para nota N1, a mesma coisa para nota N2.
Aí depois eu vou marcar um dia para vocês verem, para a gente apresentar a correção da prova, discutir, vocês verem onde vocês erraram, né? Tá? E então o que vai cair nas provas, né? Quais são os capítulos para cada prova, tá? Vou falar também o que vai cair na prova substitutiva, né? A gente já vai marcar a data da prova substitutiva, que vai ser lá em julho, tá? Como que vai ser a divisão das notas, como que vai ser a revisão de provas, tá? E os livros, né? Os alunos também, professor, você não está seguindo um livro, porque a gente faz uma compilação de vários livros, né? A gente sempre tem que seguir a ementa. Então, agora eu estou seguindo, né, exatamente os livros que estão na íntegra, né? Seguindo aquele livro que é o Moran Shapiro e o Brunetti. Então, a gente fazia uma compilação de vários assuntos dentro daqueles livros que estão dentro da bibliografia, né, da disciplina. Então a gente vai seguir, já passei esses livros para vocês, né, aqueles que já estão aí no grupo nosso, tá? Eu já passei, eu criei um grupo no WhatsApp para a gente poder agilizar, né, algumas informações, uma troca de informações, envio de recados, assim, de um caráter mais urgente, tá? Então a gente vai seguir esses dois livros, tá? Então vamos para o próximo slide, então. Bom, para fazer o contato comigo, né, eu vou trabalhar aí com o e-mail prof.email07@gmail.com para facilitar meus trabalhos, né, que a gente recebe muito e-mail no e-mail institucional da gente, né. Eu já mandei um convite para vocês, né, esse aqui é um grupo no WhatsApp para a gente passar informações até durante as aulas, se necessário, alguns avisos assim mais com urgência, né? Eu vou mandar aqui para vocês arquivos também durante as aulas e alguns programas que a gente possa usar. A minha sala fica no prédio 2, quarto andar, né? Aqui próximo da Secretaria do ICT, tá? Então lá eu marquei mais para frente no próximo slide, eu vou mostrar no plano de curso, né, que está no SIGA A. Eu marquei lá à tarde, na terça-feira, a partir das 2. Não esqueci de agendar, mas eu também estarei disponível na quarta tarde, tá? Lembrando que quarta tarde tem aula às 5h30, então é bom agendar, não chegar muito próximo, tá? Aqui meus sites na internet, no site na Unifei, tá? Meu currículo na base Lattes para vocês conhecerem a minha linha de pesquisa, a minha página pessoal, tanto na Unifei como a minha página, vamos dizer assim, particular, né? Tanto faz entrar uma ou como entrar em outra, né? Lá vocês vão encontrar material das aulas e também os vídeos, tá? Para vocês assistirem em casa. E é isso aí, tá? Então, o contato também, eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, tá? Além do grupo no WhatsApp, meu WhatsApp também, para quem precisar tirar alguma dúvida diretamente comigo.
Então, pessoal, o objetivo do curso, né, de EMEI 07, Fenômeno de Transporte, é fornecer aos alunos conhecimentos básicos dos fluidos. Nós vamos falar, conhecer as propriedades dos fluidos, tanto na fase líquida como gasosa. Então, por exemplo, se a gente conhecer duas propriedades do fluido, propriedades que a gente vai chamar de independentes, a gente define, né, o estado que se encontra aquele fluido. E a gente vai saber se ele vai estar no estado líquido, estado gasoso, né? Só não vamos trabalhar no estado sólido, no caso, saber as propriedades do estado sólido. Por quê? Porque nos estados sólidos, nós não temos interesse em trabalhar, em conhecer. Primeiro, porque as propriedades no estado sólido variam um pouco. E segundo, que não tem, né, a utilização no cotidiano, né, nas indústrias. Né? A gente vai trabalhar com os fluidos na fase líquida ou gasosa, que são as fases que são aproveitadas, que são úteis para a geração de energia. Tá, ok? Vamos trabalhar também, vamos verificar os esforços mecânicos que tem, por exemplo, que um fluido exerce, por exemplo, numa barragem. Isso a gente vai ver lá em mecânica dos fluidos. Vamos tratar também das leis da conservação de massa, que é a lei através da sua equação da continuidade. Vamos tratar também da lei da conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia. Então, de tal modo que o engenheiro possa estabelecer o comportamento que o fluido necessite para a sua aplicação. Tá? Então, com isso, é importante ter esses conhecimentos, como a gente vai abordar, para que você possa trabalhar no projeto, por exemplo, né, de um trocador de calor, ou um projeto, por exemplo, de uma aeronave, ou também no projeto de uma hidrelétrica, onde nós precisamos calcular, verificar as perdas de energia que ocorrem do escoamento que está escoando, né, de um fluido que está escoando numa uma certa tubulação, por exemplo. Sobre a ementa do curso, né, foram preparadas 22 aulas em 22 dias e serão, né, 6 dias de avaliação e resolução da prova em sala de aula. Alguns feriados, né, já foram descontados, né, nós vamos ter também 2 dias lá no fim, caso a gente possa ou precise, né, fazer uma aula, uma reposição de aula, vamos dizer assim, né? Pode ser que aconteça algum imprevisto. Às vezes os alunos têm que participar, né, de algum congresso, né? Então alguma coordenação pede para que a gente faça a liberação dos alunos, tá? Bom, o capítulo 1, né, é o capítulo que trata das definições básicas para a continuidade dos capítulos posteriores, né? O exemplo é definições de fluido, fases, né? Definição de estado, termodinâmico, sistemas, propriedades, grandezas e propriedades, né? Processo, o que é o processo, o que é um ciclo, definição de calor e trabalho também. Isso no capítulo 1, tá? Serão 3 aulas. No capítulo 2, nós vamos abordar a substância pura, que é aquela cuja a composição química seja uniforme e invariável. Tá? Na substância pura pode existir mais de uma fase, a gente vai ver, na fase bifásica, né? É a fase ali que acontece depois que o fluido expande, por exemplo, numa turbina a vapor, né? Então o fluido entra na turbina a vapor, né? Entra na turbina como vapor na fase gasosa, como vapor superaquecido, e ele sai da turbina, né? A energia do vapor é transformada em energia mecânica e o fluido sai da turbina na turbina a vapor na forma de um fluido bifásico, né? Água mais vapor. Então eu estava falando que na substância pura pode existir mais de uma fase, porém a sua composição química é a mesma. Então exemplos disso por exemplo, o nitrogênio e o ar, que o ar é formado por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, os demais 1% os demais gases. Os demais gases que poderiam ser considerados como substância pura, o ar, o dióxido de carbono, o hélio e por aí vai. No capítulo 3, né, a primeira lei da termodinâmica, serão 5 aulas, tá? Estuda
no capítulo 3, né, na primeira lei da termodinâmica, estuda a conservação de energia, né, ou seja, a energia nunca destruída, ela é transformada. Então, nesse capítulo, vamos estudar a forma como obter o valor quantitativo da energia, né? Os tipos de energia que existem são calor, trabalho, energia cinética, energia potencial, energia interna. Tá? Isso a gente vai ver no capítulo 3. No capítulo 4, né, nós vamos ver a segunda lei da termodinâmica. Serão 2 aulas. Inclusive, essas aulas eu fiz ela com a minha narração. No capítulo 4, a segunda lei da termodinâmica trata-se do estudo da qualidade da energia, ou seja, seu processo para sair do estado 1 para o estado 2 está sendo eficiente ou não. Tá? No capítulo 5 será apresentado, feita uma introdução à mecânica dos fluidos em uma aula. O capítulo 5 nós estudamos o que é a disciplina mecânica dos fluidos, tá? Ou seja, a mecânica dos fluidos é o estudo dos fluidos escoando, ou seja, em movimento, ou parado também, que a gente chama de estático, e dos seus efeitos sobre superfícies sólidas ou de superfícies de outros fluidos, né? Por exemplo, a geometria poderia ser um obstáculo, né? O escoamento em torno de um perfil numa aeronave. E a viscosidade do fluido vai estar relacionado com as perdas de energia ou a perda de pressão que a gente tem no escoamento de um fluido numa tubulação. O capítulo 6 trata-se da estática dos fluidos. A gente vai dedicar 4 aulas para a estática dos fluidos. No capítulo 6 é estudado o fluido em repouso. Tá? As pressões que existem no fluido, as forças que agem nas paredes das superfícies sólidas e o equilíbrio de corpos parcialmente ou totalmente imersos no fluido. Tá? No capítulo 7 é estudado o fluido em movimento. O capítulo 7 chama-se Cinemática dos Fluidos. Serão dedicadas 3 aulas em MEI 07. Tá? Então, estuda o fluido e escoamento. A gente vai ver os tipos de escoamentos, os tipos de regimes. Regime escoamento laminar ou escoamento turbulento. O laminar é um fluido que a gente pode caracterizar como um fluido bidimensional, porque ele se repete ao longo da seção transversal do escoamento. Por isso que ele se chama laminar, ele se repete como se fossem lâminas. Já o escoamento turbulento, né, ocorre uma desordem das partículas fluídas, né? Então você não consegue representar o escoamento turbulento em repetidas seções transversais na tubulação. A gente vai ver também falar sobre vazão, falar sobre a equação da continuidade, a equação da energia e a equação de Bernoulli. Tá? A equação de Bernoulli é uma equação que é deduzida a partir da primeira lei da termodinâmica, considerando certas hipóteses simplificadoras. Tá? Sobre a ementa, né, agora descrevendo cada capítulo, né, no capítulo 1, né, que serão 3 aulas, conceitos fundamentais de fenômenos de transporte e suas grandezas. Né, um capítulo que trata das definições básicas para dar a continuidade ao curso. Então, a gente vai definir o que é fluido, o que são fases, né, o que é um estado de um certo fluido, falar sobre os sistemas, né? Existem 2 tipos de sistema termodinâmico, um que a gente fala que é sistema fechado, onde são aplicados, por exemplo, no cilindro-pistão, onde não tem a vazão de massa ou vazão mássica, né? Na sua fronteira do sistema. Nós temos o caso também de um sistema termodinâmico chamado volume de controle, né, onde ele é delimitado pela superfície de controle. Então, eu posso ter uma entrada e uma saída de massa. Então, a gente chama de sistema termodinâmico ou sistema de volume de controle. Vamos falar das suas propriedades dos fluidos, né, que são as propriedades que definem, né, aquele estado que se encontra o fluido. Essas propriedades são dadas pelas suas grandezas, né, por exemplo, pressão, temperatura, massa específica, entalpia, entropia, né? Então essas propriedades vão me caracterizar como que se encontra o meu fluido, em que estado que se encontra, né? A gente vai também conhecer se ele vai estar através das tabelas termodinâmicas, se ele se encontra no estado líquido, no estado gasoso ou na região de líquido mais vapor, que é a região bifásica. Vamos falar do processo, né? Como se eu, por exemplo, fornecer energia para o meu sistema,
né, o meu sistema ele vai mudar de estado. Quando ele muda de estado, ele percorre um caminho. Então, ele vai começar a variar a pressão, temperatura. Então, esse caminho a gente chama de processo. O ciclo é o processo quando ele volta no seu estado inicial. Então, se eu tenho um certo estado inicial, eu forneço energia para o meu sistema, para o meu fluido. O fluido começa a variar suas grandezas, as suas propriedades termodinâmicas, como pressão e temperatura, e daqui a pouco, né, se eu retirar essa energia ou transformar essa energia, por exemplo, em energia mecânica, ele pode voltar, né, a seu estado inicial. Então ele vai percorrer um ciclo, né? Então, por exemplo, num sistema de turbina a vapor, né, eu tenho ali o aquecimento da água que se transforma em vapor superaquecido na fase gasosa. Esse vapor superaquecido passa na turbina a vapor, onde tem ali as pás, o eixo. Essa energia que tem térmica no fluido é transformada em energia mecânica através da sua expansão dentro da turbina a vapor, né? Então, o fluido sai da turbina a vapor na fase bifásica, líquido mais vapor, né? Ele é condensado passando através de um trocador de calor e, novamente, ele é bombeado para o boiler, né? Que é a caldeira, que vai novamente transformar o fluido na fase líquida em vapor superaquecido, na fase gasosa. Então, nesse tipo, né, de equipamento, né, meu fluido percorreu um ciclo termodinâmico. A gente depois também vai definir o que é calor e trabalho que atravessam, no caso de sistema fechado, a superfície, a fronteira do sistema, no caso de sistema fechado, e a superfície de controle, no caso de um volume de controle. Então, são formas de energia que atravessam esses dois tipos de sistema, tanto calor como trabalho. No capítulo 2, né, nós vamos falar sobre as propriedades de uma substância pura. Serão dedicados 4 dias ou 4 aulas. Então, vamos definir o que se trata de uma substância pura, que é uma substância que tem composição química uniforme e invariável. A gente vai ver que essa substância ela pode haver mais de uma fase, porém a sua composição química é a mesma. Um exemplo, a gente pode ter o caso do nitrogênio e o ar. No caso, o ar tem essa composição de 78% nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de demais gases. E outros exemplos são citados aí no slide, né? O ar, o gás carbônico e por aí vai. No capítulo 3, vão ser abordados a lei da conservação da energia, ou a primeira lei da termodinâmica. Serão dedicadas 5 aulas, ou seja, 5 dias de aula, né? Cada aula seriam 2 horários, 110 minutos. A primeira lei ela estuda a conservação de energia, ou seja, a energia nunca é destruída, ela é transformada. Faz-se um estudo quantitativo da energia e a gente vai ver os tipos de energia. Qual a unidade? Eu pergunto, a unidade de energia? Penso aí. Nós vamos ver os tipos de energia como calor, trabalho, que são tipos de energia que atravessa ali, no caso do sistema fechado, a fronteira do sistema, ou no caso de volume de controle, a superfície de controle. Também vamos ver ou relembrar energia cinética, né? Energia potencial e energia interna, consequentemente, energia total, tá? Que é a soma da energia cinética, energia potencial e energia interna. Vamos tratar também da segunda lei da termodinâmica, conforme a ementa da disciplina EMEI 07, Final Transporte. A segunda lei, a gente vai tratar ela em 2 dias, ou seja, serão 2 aulas. Essa segunda lei, o que ela trata? Ela trata do estudo da qualidade da energia. A gente vai ver que o processo para sair do estado 1 para o estado 2 está sendo eficiente ou não. Então, ela define o sentido do processo e se ele está sendo eficiente ou não, coisa que a primeira lei não fazia. Então, a gente vai abordar esse assunto em 2 dias ou 2 aulas. Ou então, a gente pode dizer que cada dia serão 2 aulas. Aí seria um total de 4 aulas. Eu estou me referindo a 2 dias de aula, tá? Ok? Nesse capítulo, né, nós vamos abordar a ciência mecânica dos fluidos.
que é a ciência que lida com o transporte de energia e com a resistência ao escoamento do fluido, ou seja, com o movimento do fluido. Nós vimos, né, até o capítulo 4, a ciência termodinâmica, que é a ciência que se preocupa, né, com o estudo das transformações de energia e o relacionamento entre as várias grandezas físicas de uma substância afetada por aquela transformação. Essas transformações de energia se dão através da fronteira do sistema ou da superfície de controle do nosso sistema termodinâmico, na forma, por exemplo, de trabalho e calor. Essas duas ciências, termodinâmica, que nós vimos até o capítulo 4, e agora que a gente vai ver mecânica dos fluidos, elas estão inseridas dentro do estudo de fenômeno de transporte. A outra ciência que também pode ser abordada é a transferência de calor, que é a ciência que descreve a transformação de uma determinada forma de energia em decorrência unicamente da diferença de temperatura. Então, na transferência de calor, é a ciência que vai estudar os mecanismos de transferência de energia decorrente unicamente devido à diferença de temperatura entre dois sistemas. Nesse caso do estudo da mecânica dos fluidos, né, nós vamos, conforme é apresentado no slide, estudar o comportamento de um determinado fluido sobre uma determinada superfície. Nós vamos estudar os fluidos escoando, ou seja, em movimento, conforme pode ser visto no capítulo à frente, acho que é o capítulo 7 de cinemática dos fluidos. E o fluido parado, que a gente vai analisar a estática dos fluidos. Então a gente vai calcular as pressões conforme o fluido se encontra, né? Ou a gente vai usar um outro fluido que seja mais pesado para poder medir, por exemplo, a pressão que se encontra em um determinado fluido que esteja escoando uma tubulação. Por exemplo, se eu tiver uma tubulação escoando água, né, e eu quiser medir a energia desse fluido que está escoando nessa tubulação com a água, eu posso usar, por exemplo, o mercúrio. Se eu tiver, por exemplo, um fluido como um gás, o ar escoando numa tubulação, eu posso usar a água como fluido manométrico para medir a pressão do escoamento desse fluido nessa tubulação. Nós vamos estudar também mecânica dos fluidos, né, os seus efeitos sobre as superfícies sólidas desse escoamento, ou o escoamento desse fluido sobre outros fluidos, né, por exemplo, fluidos immiscíveis. Nós podemos ter como obstáculo uma certa geometria, por exemplo, eu posso ter o escoamento de um fluido sobre, por exemplo, uma asa de avião, né? Então a gente pode analisar o que acontece eu modificando essa asa do avião, o que vai acontecer com o meu fluido, ou com o meu escoamento. Eu posso verificar isso também, o estudo do escoamento em torno de veículos automotores, para estudar as perdas de energia, a eficiência daquele perfil, daquele obstáculo, ou seja, analisar as forças de arrasto que eu posso ter, né, de acordo com o perfil do meu veículo, né, a forma aerodinâmica do meu veículo. E também é importante estudar em mecânica dos fluidos, né, abordar as perdas que ocorrem no escoamento do fluido, que se dá pela viscosidade do meu fluido e também devido à rugosidade das paredes da tubulação. Então a gente vai abordar isso também em mecânica dos fluidos, pois isso é importante, né, no projeto de centrais hidrelétricas, por exemplo, o conhecimento do engenheiro sobre perdas de energia, né, no escoamento de um determinado fluido, devido à sua viscosidade e rugosidade que tem nas paredes, por exemplo, na tubulação. No capítulo 6, nós vamos abordar exatamente os fluidos em repouso, né? Nós vamos medir as pressões que existem no fluido, né? Através da estática dos fluidos, a gente consegue, né, utilizar, por exemplo, dispositivos para poder medir a sua pressão do escoamento de um fluido numa determinada tubulação. Também nós vamos abordar as forças que agem nas paredes das superfícies sólidas. Então, eu tenho, por exemplo, uma barragem, eu posso calcular essa força, né, do fluido que ele exerce sobre essa barragem. E também vamos abordar o equilíbrio de corpos parcialmente ou totalmente imerso no fluido.
Isso no capítulo 6 vamos abordar em 4 dias ou 4 aulas. Tá? Bom, no capítulo 7 nós vamos estudar a cinemática dos fluidos em 3 dias ou 3 aulas. Na cinemática dos fluidos, né, diferente do capítulo anterior, nós vamos estudar o fluido em escoamento. Né? Vamos estudar os tipos de regime. O que é isso? O fluido pode se encontrar no regime permanente ou estacionário. É o regime onde as propriedades não variam para um certo ponto. Então, se observar no certo escoamento uma certa posição, eu vou verificar que as propriedades de temperatura, pressão e por aí vai, elas se mantêm constantes. Mas se eu mudar de posição, eu posso verificar que essas propriedades podem variar, mas se eu observar um certo ponto, não. E outro regime é o regime não permanente, onde essas propriedades elas podem variar no tempo. Quais são, por exemplo, um exemplo de um regime não permanente? Por exemplo, quando eu estou enchendo uma caixa d'água, então ali eu tenho o regime não permanente. À medida depois que eu encher a caixa d'água e não houver variação do volume que contém a água dentro da caixa e das suas propriedades como temperatura ou pressão, eu posso, para uma determinada posição, ter ali um regime permanente. A maioria dos equipamentos, né, na engenharia, eles trabalham no regime permanente. Já sobre escoamento, nós podemos ter os escoamentos laminar ou turbulento. O laminar é um escoamento que, se eu pegar uma certa tubulação e fizer cortes transversais, eu vou verificar que o escoamento se repete nessas seções ou em lâminas, por isso que ele se chama laminar. Então as propriedades de temperatura, pressão para aquele determinado ponto não variam. Já no escoamento turbulento, se eu fizer esse corte em seções transversais, eu não vou ter os mesmos valores para um determinado ponto, os mesmos valores de pressão, temperatura, porque o escoamento torna-se aleatório, ocorre a mistura das camadas fluídas. A maioria dos escoamentos encontrados na natureza são turbulentos. Até mesmo quando você vai lavar o seu rosto, né, na pia do seu banheiro, né, abrindo ali o registro da torneira da pia, ali se a gente calcular o número que determina se o escoamento é laminar ou turbulento, a gente vai verificar que o escoamento ali já é turbulento. A gente vai abordar o que é vazão, ou seja, vazão volumétrica, que na unidade no Sistema Internacional é metro cúbico por segundo, apresentar a equação da continuidade, falar da equação da energia e quando eu utilizo a equação da energia, né, utilizando algumas hipóteses simplificadoras, né, eu chego na equação de Bernoulli, que ela é uma equação que tem uma praticidade maior na aplicação de problemas práticos em engenharia. Então eu consigo utilizar a equação de Bernoulli, fazendo algumas correções, eu consigo obter resultados reais em problemas de engenharia. Metodologia da disciplina EMEI 07, Fenômeno de Transporte. O curso EMEI 07, né, ele possui 10 listas, né, isso para facilitar, né, o entendimento, né, e os conceitos aprendidos ao longo do curso. Essas listas vão ser distribuídas, né, na medida que os assuntos forem abordados durante o curso. As aulas serão distribuídas de acordo com a programação apresentada no plano de curso. Esse plano de curso, né, ele está lá no SIGA da Unifei, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, né, onde ali contém a ementa com o seu respectivo conteúdo, e também no PPC do curso, né, que é o projeto pedagógico do curso, que está ali publicado no site da Unifei. Né. Também as aulas estão sujeitas a possíveis alterações com certos possíveis, né, imprevistos que podem ocorrer, né. A gente vai avisá-los com antecedência, tanto pelo SIGA em notícias, como também via WhatsApp. Tá? As dúvidas poderão ser sanadas através dos fóruns do SIGA, se for o caso, tá? Ou pelo WhatsApp, que eu enviei o convite para vocês. O e-mail de trabalho que eu vou abordar e receber as solicitações, pedidos de vista ou revisão de prova vai ser o prof.email07@gmail.com ou então na sala 2442. Eu marquei ali o horário nas quartas, né, a partir de 2 às 5 horas, né. Então eu peço que vocês, caso necessitem, né,
marcar um horário e para que não ocorra imprevistos, tá? Como dito, né, qualquer alteração será comunicada com antecedência aos alunos através do Cigar Notícias, né, e também através do nosso grupo aí criado no WhatsApp, tá bom? Para agilizar ainda mais. Então aqui eu coloco os horários das aulas, anexo 3, sala 7, terças e quintas. Eu coloquei, como eu falei no plano de curso do Cigar, horário de atendimento na terça-feira, tá? Mas também poderá ser feito na quarta-feira. Lembrando que eu tenho aula às 5h30, então é de preferência agendar, né? Na terça eu vou ter aula às 3h45, mas é possível também a gente tirar a dúvida, né? Você entra em contato comigo antes, né, para marcar, e pode ser pelo WhatsApp, que eu coloquei lá nos slides anteriores, tá? Bom, nesse slide eu vou falar aí das datas das provas e testes, né? Então a nota N1 eu vou dividir ela aplicando um teste, que seriam mais perguntas, né? Ou múltipla escolha, etc. Dia 8/10, terça-feira, sala de aula. A primeira prova seria uma prova com cálculos, né, numéricos, dia 10 de outubro, né? O primeiro teste é 8. Numa quinta-feira, a primeira prova. E eu faço a solução de ambas, né, do teste e da prova, dia 15 de outubro, terça-feira, né? Então, se você tiver alguma dúvida, né, a gente vai mostrar a resolução tanto do teste como da prova, dia 15 de outubro. Tá? Para a nota N2 a mesma coisa, né? O segundo teste dia 12 de novembro, segunda prova dia 14 de novembro, a solução do segundo teste da segunda prova dia 19 de novembro, terça-feira, e a prova substitutiva dia 21 de novembro, quinta-feira, presencial. Então, esse período eu não vi nada, né? Praticamente eu não vi feriado nenhum. Mas no dia 10/9 não teríamos aula, porque eu vou participar das eleições 2024, no dia 9 de setembro à noite em Itajubá. Então fica complicado, né, eu estar presente aí na terça-feira, dia 10 de setembro. Então a gente faz no dia anterior, né, para não atrasar. A gente tem bastante dias de reposição para fazer reposição de aula. Então a gente tem a partir do dia 26 de novembro, né, a aula seria para fazer uma aula de reposição até o último dia de aula. O último dia de aula para fazer uma reposição seria dia 19 de dezembro. Tá? E o último dia de aula é dia 20 de dezembro de 2024. Tá? Lembrando que a prova então é presencial, no mesmo horário e sala de aula. No dia da prova, o professor não retira dúvida. Tá? E eu vou depois comentar com vocês, mas eu posso deixar desde já, né, falar aqui já, né, evidentemente, tanto, né, não pode usar na prova notebook, né, smartphone, né, pode usar calculadora científica, né, e depois, pessoalmente, eu vou falar como que a gente vai fazer essas provas, tá?
Bom, agora vamos falar o conteúdo das provas, o que cai em cada prova ou em cada teste. No primeiro teste, vai cair os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Na primeira prova, novamente os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, já no segundo teste, somente os capítulos 6 e 7. Já na segunda prova, novamente os capítulos 6 e 7. Lembrando que a prova é presencial, no mesmo horário e sala de aula. E no dia da prova a gente não tira dúvida, tá? Vamos falar sobre a prova substitutiva. Como dito anteriormente, a prova será no dia 21 de novembro de 2024, quinta-feira, às 10h10 da manhã. Mas qual o conteúdo da prova substitutiva? Bom, a prova substitutiva será composta por 4 questões numéricas. Uma questão sobre propriedades de uma substância pura, uma questão referente à primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação da energia, uma questão de estática dos fluidos e, por último, uma questão de cinemática dos fluidos. Lembrando que a prova é presencial, individual, no mesmo horário e sala de aula. E começa, como falei, às 1h30 da tarde. Lembrando que a gente não tira dúvida no dia da prova. Agora vamos falar sobre a divisão das notas, das provas e testes. Para compor a nota N1, aquela que vai lá no CIGA, o primeiro teste vale 5 pontos. E a primeira prova também vale 5 pontos. Exercícios adicionais poderão ser acrescentados nesses 10 pontos, ou seja, por exemplo, a nota N1 poderá valer 11 pontos. Caso o aluno não faça esses exercícios adicionais propostos em sala de aula, o mesmo não perderá nenhum ponto. Ou seja, a nota N1 vai valer 10 pontos da mesma forma. Da mesma forma, acontece para a nota N2. Após a aplicação das provas e testes referentes às notas N1 e N2, que vão lá no CIGA, caso o aluno necessite, a nota da prova substitutiva será dada pela maior nota, mais a nota da prova substitutiva dividido por 2. Para que o aluno tenha aprovação, como já se sabe, a nota tem que ser maior ou igual a 6. Agora vamos falar da vista e revisão de provas. Segundo a norma de graduação da Unifei, o aluno tem esses 2 direitos. Após isso, caso necessite, ele pode entrar com recurso contra a correção de prova dada pelo professor. Tá? A revisão da prova pode ser feita até uma semana antes da próxima prova. A revisão da prova será feita presencialmente na sala do professor e com o aluno. A revisão deve ser marcada com antecedência com o professor via e-mail, prof.email07@gmail. Procure usar esse e-mail para que fique o processo todo registrado, tá? Evitar de usar aí aquelas mensagens que o aluno pode enviar via CIGA ou até mesmo o WhatsApp, tá bom? Sobre a presença. A presença é exigida podendo faltar até 16 aulas, ou seja, correspondente a 25% no semestre, do total de 64 aulas. Cada aula dada é considerada como 2 aulas por dia, tá bom? Agora vamos falar sobre a bibliografia recomendada para o estudo da disciplina EMEI 07, Fenômeno de Transporte. Livros de fenômeno de transporte. Dos livros citados abaixo, o livro do Franco Brunetti, que é o primeiro aí citado, é o livro texto para os capítulos de 5 a 7 ministrados no presente curso. Livros de termodinâmica. Dos livros citados abaixo, o livro do Moran Shapiro é o livro texto do presente curso, ou disciplina, para os capítulos de 1 a 4. Continuando com a bibliografia de EMEI 07, Fenômeno de Transporte. Livros específicos sobre o estudo da mecânica dos fluidos. Dos livros citados abaixo, eu recomendo o livro do Frank White, que tem uma abordagem mais profunda sobre o estudo das mecânicas dos fluidos. Mas como eu disse no slide anterior, os capítulos de 5 a 7 serão tratados e abordados baseando-se no livro do Brunetti.
No presente estudo da disciplina EMEI 07 Fenômeno de Transporte, na ementa não contém o assunto transferência de calor, mas o assunto transferência de calor ele é abordado no início dos cursos de termodinâmica e nos seus respectivos livros. Dos livros citados abaixo, eu recomendo também, como eu recomendei o livro do Frank White, o livro do Encropera, que é um livro que tem uma abordagem mais profunda sobre transferência de calor. O livro se chama Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. Chegamos ao fim dessa aula inaugural. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail e até a próxima aula.